Momento Gospel. Momento Gospel. 87.5 Rádio Central FM. As músicas que mais tocam no rádio. Olá, muito boa noite, ouvintes da Rádio Central FM. Estamos começando aqui no Momento Gospel, o nosso primeiro programa A Caminho da Paz. Esperamos que vocês possam acompanhar o nosso programa, que vai começar todas as sextas-feiras, a partir das 8 da noite, às 9 horas. Então, você é o nosso convidado a partir de hoje, para a gente trocar aqui ideias, bater aquele papo em torno do Evangelho. E o tema do nosso encontro, nosso primeiro encontro do programa A Caminho da Paz, é o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 29. Então, nesse pequeno trecho, a gente está vendo o comentário aqui do Evangelho segundo São Mateus, mas após o momento musical, nós vamos retornar para a gente debater sobre este tema hoje. Vocês vão pensando, né, no que a gente leu agora, para logo após, ao intervalo musical, a gente retorna conversando em torno deste tema aí. Agora tem, para vocês ouvir, a música da dupla Tim e Vanessa, Pedro. Tá certo, então, foi aí a linda música de Tim e Vanessa, Pedro. E agora a gente está retornando aqui da Central FM para falar sobre o nosso tema de hoje, que é o jugo leve, né? A gente vai ler só mais um trechinho para a gente relembrar o que a gente leu antes, que é: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pablo. É o Alan, né? Vai fazer o comentário. Então, analisando essa passagem ali, essa pequena frase, podemos pensar assim, né? Jesus diz, vinde a mim. Mas a quem, em especial, é dirigido este convite de Jesus? Então, esse convite ele é dirigido a todos nós, sem exceção alguma. Mas, especialmente ali, ele está falando de quem está sobrecarregado e aflito. Todos nós temos a necessidade de caminhar para Jesus, de buscar se inteirar mais da lei divina e, através dessa interação, dessa prática, irmos caminhando para Jesus. Ressaltando que esse vinde a mim, então, é um convite que Jesus nos faz. Um convite para que alinhemos os nossos procedimentos aos seus ensinamentos, aos ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos orientam a quê? Orientam a caminharmos pelo caminho do bem. Então, também a gente pode complementar que ele fala ali que vem os aflitos, né? E então é que nesse momento, né, que as pessoas estão aflitas, elas estão mais abertas para compreender e aceitar a palavra dele. Então, nesse momento que a gente está mais sensível, né, está procurando ajuda, está aberto, vai ser o momento em que a gente talvez consiga compreender um pouco melhor as suas palavras, né? Então, dirigindo-se, pois, aos que andam em sofrimento, está apenas escolhendo a melhor ocasião de ser entendido e atendido. E essa questão também que ele fala aqui, estáis sobrecarregados. Dá para se imaginar, principalmente, né, Alan, nos dias de hoje, a sobrecarga que a humanidade está vivendo, né, nesses últimos tempos. A gente vê, são tantos problemas sociais, são problemas espirituais, morais, que estão assim se abatendo sobre toda a nossa humanidade,
né? E que a gente vê que realmente estamos nesse momento que nós estamos vivendo hoje, é um momento sim das aflições, né? Onde a humanidade toda, né, está se debatendo sobre severas aflições, né? Sim, é notório que com quem conversamos nos trazem a informação que, olha, hoje o dia foi muito pesado, a semana ela foi muito carregada, o trabalho estava tenso, o estudo exigindo cada vez mais das pessoas. E, por vezes, largamos a parte principal, que é a parte de nos espiritualizarmos, de buscarmos o reino de Deus, em detrimento da parte do consumo, da parte de atendimento aos prazeres, da parte material da vida. Porque assim o que acontece, a gente percebe, né, nessa tua observação também, é que quando a gente está passando por um momento difícil, é que é nesse momento que a gente se pergunta, né, mas por que Deus? Por que comigo, né? Por que aconteceu isso? E quando está tudo muito bem, a gente se deixa se levar pelos valores terrenos, né? Então a gente não lembra mais de orar, não lembra mais de ir no templo, não lembra mais de pedir, de agradecer, né? Então, infelizmente, a gente só dá valor aos valores espirituais quando as coisas estão difíceis, né? Sendo que nós deveríamos ter esse equilíbrio de conseguir administrar esses momentos e dar um pouco mais de valor à questão espiritual, né? Por exemplo, assim, quanto tempo a gente se dedica durante a semana às questões espirituais, né? Em relação às questões materiais. É verdade. A gente pode observar também que outro fator que ele prejudica muito a gente são os nossos vícios, né, que a gente carrega. Por exemplo, tu já tens as tuas aflições, os problemas normais dentro do nosso lar, né, com a nossa família, com os nossos filhos, no trabalho, né? E aí quando nós adquirimos os nossos vícios, seja o fumo, o álcool, as drogas, né, aí as coisas ficam um pouco pior, né? As coisas aumentam mais. E aí essas aflições vão cair com todo o seu peso. Vão ser mais difíceis para a gente, né? Porque se a gente procurar trilhar os caminhos do Cristo, né? Tentar ter uma vida mais regrada, uma vida mais correta, mesmo assim a gente vai enfrentar, né, os problemas, os percalços do dia a dia. Mas quando a gente ainda tem vícios por trás de tudo isso, aí realmente as coisas ficam mais difíceis, né, Alan? Isso, justamente. Então, não é fácil para ninguém a caminhada. Todos têm as suas dificuldades, mas é importante também analisarmos o lado é necessário nos conhecermos. Nós precisamos nos autoanalisar. A parte da filosofia nos traz muito isso, né? Olha, se autoanalise, veja os seus pontos fracos, os seus pontos de melhora, aonde você deve se melhorar. E para saber onde a gente precisa se melhorar, é necessário então esse autoconhecimento. Então, estou sobrecarregado. Eu quero que alguém me alivie. Mas eu estou sobrecarregado do quê? Não é, Pablo? É difícil a gente pensar assim, olha, eu estou sobrecarregado. Mas qual que é o motivo da sobrecarga? Às vezes a gente, no dia a dia, na correria, não tem tempo para pensar, né? Para refletir sobre o porquê. Então, entra na rotina, trabalho, casa, festa, trabalho, casa, e não para refletir. Então, esse alívio que Jesus vem nos trazer seria assim, de compreender as leis divinas, de entender como funciona. Porque como que eu vou confiar em alguém que eu não conheço, né? Como é que eu vou fortalecer a minha fé em Deus? Conhecendo Ele, entendendo como suas leis funcionam. Então, às vezes, nessa reflexão do autoconhecimento, é onde eu vou entender aonde eu estou indo de encontro com essa lei, né? Então, porque se nós temos o Evangelho do Cristo, que é o nosso manual, e aí a gente age em desacordo ao manual, alguma coisa vai dar errado. Então, se temos leis, se existem as leis, quer dizer que alguém vai cobrar. E também o Evangelho, o tema que ele prossegue também, nos dizendo o seguinte, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera depois desta vida ou que simplesmente duvida
as aflições abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar-lhe esta amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. É interessante pensarmos também por que Jesus falou em aliviar, né? No texto ele não fala assim: vem a mim que eu resolvo o teu problema. Você vai sair daqui totalmente satisfeito com a sua necessidade. Ele fala assim: não, vem a mim que eu vos aliviarei. Pablo, queres comentar alguma coisa também sobre isso? É legal, interessante, né? Porque ele não, a gente tem os nossos desafios, né? Então, da mesma forma que Jesus não vai, o nosso anjo de guarda não vai, Deus não vai tirar as nossas tarefas. Não? Ninguém vai fazer a nossa tarefa por nós. O que acontece é que, às vezes, a gente não está compreendendo quais são as tarefas, ou que isso é uma tarefa, né? Isso é intransferível, é de cada um. Então, cada um, dentro da sua situação, do seu convívio, né? Na sua sociedade, tem os seus desafios, né? Então, às vezes, as pessoas confundem até a palavra karma com uma coisa difícil, uma coisa que tu tem que sofrer, né? E, na verdade, karma são desafios, são desenvolvimentos, uma coisa que você tem que superar. Então, às vezes, a gente até brinca, diz: não, minha esposa é meu karma, meu marido é meu karma, ou meu emprego é meu karma, né? Como se fosse uma coisa ruim, mas ali está a oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado, né? Desenvolvimento de virtudes. Normalmente, os nossos males são consequências de atitudes, de maus procedimentos que nós tivemos. Então, não seria justo que viesse alguém e retirasse esses supostos males simplesmente assim. Nós temos que nos melhorarmos, reconhecermos nossos erros, e o Evangelho faz o quê? Ele nos fortalece para que possamos retomar ao caminho do bem. Ele fala aqui no Evangelho também na questão da confiança na justiça de Deus, né? Eu acho isso interessante porque eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu perco a confiança em Deus facilmente, né? Meu Deus, será que isso vai acontecer? Eu acho que aquilo vai dar errado, né? E às vezes a gente esquece que Deus está no comando, né? Que Deus realmente, que Jesus está no comando, que Deus está no comando. E quando eu duvido disso, quando eu não acredito, mas será, né? Será que eu vou me curar disso? A gente realmente, até onde vai a nossa fé? Parece que nós estamos sempre sendo testados pela providência divina, né? Até onde vai? E isso que acontece com a gente no dia a dia, os problemas, esses percalços, são justamente para testar a nossa fé, para fazer um exercício de fé, que nós como cristãos, nós temos que exercitar a nossa fé, né? Justamente. Então, a maioria dessas aflições ali, elas têm a ver com os nossos relacionamentos, né? E daí pensamos, por que Deus coloca determinadas pessoas ao nosso lado? Como o Pablo estava comentando antes ali, precisamos sim de aprendizado. Estamos aqui como se fosse uma academia, né? Um exercício para estarmos aprendendo cada vez mais e nos apropriando do Evangelho. A gente entende algumas passagens em nossa vida. Olha, eu me equivoquei ali, daqui a pouco eu colho alguma coisa que eu não esperava. Mas, sem dúvida nenhuma, a fé nos sustenta, nos alimenta e nos encoraja a seguir cada vez mais. E daí assim a gente vai pensar, né? Poxa, uma natureza tão perfeita, né? A gente acompanha os nossos animais mais próximos. Então, se Deus cria e dá sustento a eles, que são seres inferiores à criação, imagina nós, né? Aqui seres máximos da perfeição. Então, a gente não deve duvidar se a gente vai ter o que comer, o que beber amanhã, né? Dentro dessas aflições, porque nós somos projetados para ser felizes. Só que tem aqueles remédios que são amargos, mas que a gente sabe que é para o nosso bem, né? Então, nessa academia aí, que o Alan deu exemplo, é muito importante, legal essa analogia, porque na academia tem aparelhos que a gente não gosta de fazer. Você tem que... A alimentação que você tem que cuidar, né? Tem toda essa dificuldade. Então, tem coisas que a gente deve fazer não porque são boas, mas porque você sabe que é preciso, vai doer. Então, a nossa vida também, né? E algumas atividades da nossa vida não vão ser fáceis. Não são todas que são fáceis, mas
são para o nosso bem. É verdade, a gente vai ter que começar a buscar sempre a questão de se melhorar, né, para que a gente conseguir ter essa força de vencer as nossas dificuldades e as nossas aflições. Mas para diminuir um pouco as nossas aflições, nós vamos agora entrar no nosso intervalozinho para curtir mais uma vez Tim e Vanessa. E agora, Aos Pés do Monte.